Olá, meu nome é Eduardo Magalhães de Souza Lima, médico alergista, diretor de integração nacional da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. As nossas regionais da SBAI receberam várias dúvidas sobre anafilaxia, que coincide com o tema da Semana Mundial da Alergia. Preparamos esse vídeo, onde cada regional da SBAI responderá as principais perguntas sobre anafilaxia, começando com a nossa mais nova regional, a de Tocantins. Fique com Deus e abraço. Doutora, tenho uma arritmia no coração. Posso receber adrenalina? Numa reação anafilática, a adrenalina intramuscular, de acordo com as diretrizes médicas, é a primeira linha de tratamento e essa deve ser administrada o mais rápido possível para evitar o risco de óbito, mesmo em pacientes portadores de cardiopatias, incluindo as arritmias cardíacas. É importante lembrar que a própria anafilaxia pode agravar ou desencadear uma arritmia cardíaca. Reforçamos que a adrenalina deve ser aplicada intramuscular e com uma dose correta para evitar reações adversas. Nessas situações, o paciente deve ser encaminhado ao serviço de emergência para monitorização o mais rápido possível. Minha namorada adotou um gatinho na pandemia, mas toda vez que vou na casa dela passo mal. Meu corpo coça, onde o gato lambe forma feridas e teve uma vez que tive falta de ar. Posso ter edema de glote ao pelo do gato? Embora seja bem rara a anafilaxia associada à exposição aos alérgenos do gato, esse tipo de reação pode acontecer. As principais manifestações alérgicas associadas aos alérgenos do gato são asma e rinite alérgica. A principal proteína relacionada como alérgeno é a FeLD1. Caso não seja possível evitar a exposição aos alérgenos do gato, o indivíduo deve portar adrenalina autoinjetável e também conversar com o seu alergista sobre a possibilidade de realizar imunoterapia alérgeno específica para o pelo do gato. Estou aqui hoje para responder uma pergunta que chegou para nós. Minha mãe disse que tenho alergia grave a bezetacil desde criança e agora estou com 29 anos. Eu posso fazer um teste para saber se ainda sou alérgico? Essa é uma excelente pergunta. A bezetacil, que é o nome mais comum da penicilina benzatina, é uma das principais causas de alergia a medicamentos. E antigamente, antes de se fazer o uso da medicação, se indicava testes que eram feitos até em farmácia. E esses testes eram variados. Tinha teste que se fazia até no olho e dava muita reação. Tanto que até hoje existem pessoas que têm o diagnóstico de alergia à bezetacil e pode ser que não sejam. Apesar de hoje a bezetacil não ser mais tão indicada como antigamente, a gente ainda tem indicações formais e nós temos muitas medicações que são derivadas dela e que para aquela pessoa que é alérgica à penicilina, essas medicações também podem ser contraindicadas. Por outro lado, se a pessoa for alérgica, existe ainda a possibilidade de um procedimento chamado de dessensibilização. Mas para você saber se você precisa fazer um teste, se você tem o risco de ser alérgico à bezetacil e se você vai precisar desse procedimento de dessensibilização, eu indico que você procure na sua região um médico alergista que vai poder fazer uma consulta detalhada e indicar o melhor procedimento no teu caso. Obrigado. Toda urticária pode evoluir para anafilaxia? A resposta é não. É importante a gente distinguir o que é uma urticária e o que é anafilaxia. A urticária é aquela condição caracterizada pelo aparecimento de lesões avermelhadas, elevadas, que coçam, muda de lugar sem deixar marca, e essas lesões a gente dá o nome de urticas, e que podem ou não vir acompanhadas de um inchaço súbito, deformante de lábios, língua, pálpebras, que a gente chama de angioedema. Essas urticárias, elas podem aparecer de uma forma aguda, e geralmente estão relacionadas com infecções, com uma alergia alimentar ou algum medicamento, embora muitas vezes não tenham relação com nenhum fator desencadeante, e podem persistir por mais do que 6 semanas, caracterizando um quadro crônico
que a gente chama de urticária crônica. A anafilaxia, por sua vez, ela é sempre uma reação aguda, potencialmente grave, em que existe o acometimento de pelo menos 2 órgãos diferentes, 2 ou mais órgãos ou sistemas diferentes, sendo que uma das manifestações da anafilaxia pode ser a urticária. Mas na anafilaxia a gente tem outras manifestações que vêm junto. Falta de ar, cansaço, chiado no peito, coriza, nariz entupido, dor de barriga, diarreia, cólica, queda de pressão, desmaio, perda de consciência. Então são 2 condições bem diferentes, ou seja, nem sempre uma urticária é um sinal de anafilaxia, ela pode ser só uma urticária, mas se for uma urticária que tem outros sintomas associados, a anafilaxia deve ser considerada. Meu dentista me orientou que na próxima vez que eu fosse fazer um procedimento dentário, que eu avisasse que eu apresentei taquicardia, suor frio nas mãos, porque eu usei adrenalina. Isso é verdade? Que isso seria uma reação alérgica. Isso é verdade? Na verdade, não. A adrenalina, que muitas vezes é chamado de vasoconstritor e pode estar associado com anestésico local, ela pode apresentar essa reação, principalmente quando o dentista ele acaba injetando o anestésico em algum vaso sanguíneo ali por perto, ou ele usou uma quantidade maior de anestésico. Mas isso não configura uma anafilaxia. E, portanto, não quer dizer que você terá esse mesmo sintoma na próxima vez que precisar usar o anestésico com vasoconstritor. Muitas vezes você pode sim apresentar reação alérgica ao anestésico em questão, mas na dúvida é melhor procurar um especialista. Sou alérgico a camarão. Posso comer polvo e lula? Bom, o camarão está entre os principais alimentos alergênicos e a alergia a esse crustáceo pode ocorrer em qualquer idade, surgir em qualquer fase da vida. Vários alérgenos podem reproduzir reações cruzadas entre alimentos. Essas reações ocorrem quando 2 proteínas alimentares compartilham parte de uma sequência de aminoácido que contém determinado epítopo alergênico. No caso do camarão, a tropomiosina é a principal proteína alergênica. Ela tem alta taxa de sensibilização cruzada e se faz presente em outros crustáceos e moluscos. A reatividade vai ser maior em crustáceos como lagosta, lagostins e siri do que em moluscos como polvo e a lula citados. Então, o paciente alérgico a camarão tem uma maior chance de ter reação a esses alimentos. Porém, não é uma regra e pode ser que o paciente alérgico a camarão tolere sim o polvo e a lula. Na dúvida, é importante acompanhar com o alergista para avaliação especializada, pois o diagnóstico precisa ser individualizado. Obrigada. Se o paciente teve uma reação anafilática, que é uma reação grave, com a utilização de um meio de contraste, ele não mais vai poder utilizar nenhum meio de contraste, na verdade ele vai poder sim, só que nós vamos ter que seguir alguns protocolos. O primeiro é que pode ser ofertado um meio de exame alternativo ao paciente. Por exemplo, se ele foi submetido a uma tomografia com contraste e apresentou reação, que pode ser ofertada a possibilidade de realizar uma ressonância com meio de contraste. Em último caso, que ele possa realizar o exame sem a utilização do meio de contraste. Mas, se aquele exame com a utilização do meio de contraste for indispensável para o caso do paciente, ele vai realizar o exame seguindo alguns protocolos, como, em primeiro lugar, realizar ambiente adequado e com acompanhamento anestésico. E guiado através dos testes cutâneos que nós fazemos, que são o prick test e o intraderm, onde nós utilizamos o meio de contraste suspeito que foi envolvido na reação e algumas alternativas. O ideal é que o exame seja realizado com aqueles que foram negativos dessa investigação. Se o meio de contraste que foi envolvido na reação não é conhecido, nós podemos fazer esses testes para investigar essa reação grave através daquele painel de meio de contraste mais utilizados naquele serviço. E escolhemos aqueles que foram negativos, tendo esses mesmos cuidados de ambiente adequado e acompanhamento anestésico. O uso da premedicação nesses casos ele é bem questionável em poder não prevenir o desenvolvimento da anafilaxia, mas ele acaba sendo feito em muitos serviços. Então, diante do paciente que apresentou anafilaxia, a realização do meio de contraste ela pode ser sim feita através de toda essa investigação.
vacina de Covid e doenças imunoalérgicas. Vou trazer para você 3 doenças do dia a dia do médico alergista e imunologista: alergia alimentar, urticária e angedema hereditário. As 2 primeiras são mais comuns da prática clínica, a angedema hereditária é um pouquinho mais rara, mas também é do nosso dia a dia. Todos esses pacientes têm indicação e podem sim tomar a vacina do Covid. No entanto, eu vou trazer alguns detalhes em relação a cada uma delas. Em relação à alergia alimentar, não há contraindicação, mesmo para aqueles que têm alergia à proteína do ovo. No entanto, essa vai ser um tema de um outro vídeo bastante mais aprofundado que vocês vão poder ver também. Em relação à urticária, nós temos aqui uma particularidade que o ideal é que, se o paciente tem urticária, que ele esteja bem controlado da sua urticária, mesmo que em uso de anti-histamínicos. Alguns pacientes de urticária acabam se utilizando de corticoides, principalmente corticoides sistêmicos, oral, injetável e por aí vai. Esses pacientes podem sim ter um prejuízo na eficácia da vacinação contra o Covid. Então, o ideal é que você consulte seu médico para que tente tirar o corticoide antes de fazer a vacina. Em relação ao angedema hereditário, nenhuma das medicações usada para angedema hereditário tem qualquer tipo de contraindicação ou falha de segurança ou falha de eficácia. Portanto, todos eles estão não só seguros ao tomar a vacina, como também estarão com a sua indicação precisa nesses casos. Doutor, eu tenho alergia ao ovo grave. Eu posso tomar a vacina da gripe e a vacina da Covid? Eu posso tomar também? Bom, os pacientes alérgicos ao ovo podem e devem receber a vacina da gripe a partir do 6º mês de vida. Os estudos têm mostrado um alto perfil de segurança da vacina da gripe nos pacientes alérgicos ao ovo. E não há necessidade de realização de testes com a vacina, nem de aplicação dessa vacina em doses fracionadas. No entanto, o ambiente para aplicação dessa vacina deve ser um ambiente seguro e preparado para atender eventuais casos de reação. E um período maior de observação após a aplicação da vacina pode ser indicado pelo médico. Vale considerar que reações de hipersensibilidade à vacina da gripe podem ser secundárias também a outros componentes dessa vacina. Então, histórias de alergia prévia devem ser avaliadas pelo médico. Em relação à vacina da Covid, também não há essa contraindicação entre os pacientes alérgicos a ovo, porque as reações alérgicas à vacina são componentes específicos presentes na vacina e o ovo não está presente nas vacinas contra a Covid. E hoje eu vou falar de uma dúvida bastante comum, que é a intolerância à lactose e alergia à proteína do leite de vaca. O leite de vaca tem na sua composição gorduras, proteínas, carboidratos, cálcios e o principal açúcar do leite de vaca é a lactose e pode ser desencadeado devido à lactose uma intolerância a ela. O que isso significa? Significa que o paciente pode tomar uma certa quantidade de leite que não vai ter nada, mas a partir daquela quantidade ele pode ter alguns sintomas, como diarreia, náuseas, distensão abdominal ou gases. Já a alergia ao leite de vaca é causada por suas proteínas. Ela é uma resposta exagerada do organismo que envolve um mecanismo imunológico. Então, o indivíduo entra em contato com essas proteínas e em questão de minutos a horas começam os sintomas. Podem aparecer na pele, provocando coceira, placas vermelhas, inchaço ao redor dos olhos, nos lábios. Pode afetar o sistema respiratório, provocando dificuldade respiratória, chiado. Pode afetar o aparelho digestivo, da diarreia, da vômitos em jatos, pode afetar o aparelho cardiovascular, onde provoca uma queda de pressão e desmaio. Quando afeta 2 aparelhos ou mais, por exemplo, afeta a pele, dá um quadro de urticária, inchaço nos olhos, e o aparelho respiratório, chiado, dificuldade para respirar, pode levar a um quadro potencialmente fatal, que é a anafilaxia. Então, fiquem atentos. Em caso de dúvida, procure seu especialista.
O indivíduo que apresenta hipersensibilidade a medicamentos deve fazer uma avaliação com um especialista em alergia periodicamente e deve documentar através de uma carteirinha ou de uma medalha o nome dos radicais e do princípio ativo que tem hipersensibilidade ou alergia. E este paciente, ele deve estar convencido de que, seguindo aquela regrinha básica, enquanto puder usar medicação oral, não utilize medicamentos injetáveis daquele grupo por segurança e por eficácia. Este mesmo paciente, ele deve ter cuidado com os cofatores. Então, se está usando medicamento, ele deve ter uma boa avaliação circulatória. Ele, se tiver com uma infecção, deve tratar no início. Se estiver fazendo atividade física, evitar o exagero e evitar o álcool enquanto utiliza esse grupo de medicamentos. Os principais grupos que provocam estas hipersensibilidades são analgésicos, antitérmicos, anti-inflamatórios e alguns antibióticos, principalmente do grupo da penicilina. Tem alergia a exercícios dependente do alimento trigo. Posso desenvolver reação a outros alimentos além do trigo? Vamos definir melhor o que é anafilaxia induzida pelo exercício dependente de alimento. Na realidade, ela é considerada um subtipo da anafilaxia induzida pelo exercício. Então, os sintomas podem ocorrer inicialmente mais leves, como urticária, e passarem até mesmo despercebidos. Ela pode ser a um alimento específico, nesse caso, com IgE específico a esse alimento, ou um alimento não específico, por exemplo, pode ocorrer como um evento pós-prandial, e sendo considerado, nesse caso, mais raro. E ainda pode ocorrer também dependente de medicamentos, como analgésicos e anti-inflamatórios e antibióticos com as cefalosporinas previamente ao exercício físico. Na realidade, ela não é considerada uma alergia alimentar, uma vez que o alimento só vai desencadear sintomas com atividade física. Então, é como se o exercício físico aumentasse a absorção daquele alimento, então do alérgeno, ao qual já estamos sensibilizados. O trigo, ele tem sido o alérgeno mais relatado e mais estudado na anafilaxia induzida pelo exercício dependente de alimento, sendo o 5-ômega-gliadina o componente alergênico mais importante da proteína do glúten associada a essa anafilaxia. De fato, até o momento, conhecemos pouco sobre os mecanismos desencadeantes e a história natural dessa doença. Porém, até o momento, não há relatos de evolução das reações a novos alimentos, sendo, portanto, ainda alimento específico. E assim, a recomendação é que sempre evitemos a ingesta do alimento envolvido entre 4 a 6 horas antes do exercício, em caso de sintomas leves, mesmo que leves inicialmente, que se interrompam imediatamente o exercício e se siga a orientação médica. Eu tenho inchaços que não melhoram com antialérgicos e os exames específicos de alergia não ajudaram. O que pode ser isso? O que eu posso fazer para investigar? Será que eu posso ter uma doença mais grave? Nesse caso, o paciente deve procurar o especialista em alergia e imunologia para fazer a investigação de uma situação chamada angioedema hereditário. Nessa situação ocorre a deficiência de algumas proteínas do nosso sangue e o paciente passa a ter inchaços. Podem ser inchaços grandes, deformantes, podemos ter edema das alças intestinais, com muita dor abdominal, e até mesmo a asfixia, que seria a forma mais grave dessa doença. Mas essa doença tem tratamento, tem acompanhamento adequado, que o especialista em alergia e imunologia pode fazer. Ao comer camarão, só coça minha garganta e boca. Mas será que posso ter alguma reação mais grave? Sim, pode ocorrer uma anafilaxia de leve a muito grave. Ao fato de ingerir este alimento e ter uma coceira de imediato na boca e garganta, significa um grau de hipersensibilidade do tipo 1 ou imediata. E determinados fatores
podem agravar e desencadear um quadro de anafilaxia. Dentre eles estão atopia, asma, rinite, dermatite. 50% das anafilaxias desencadeadas por ingestão de alimentos, os pacientes têm um certo grau de atopia. E dentre esses pacientes atópicos se somam cofatores que podem agravar um quadro de anafilaxia. E dentre esses cofatores estão as infecções viróticas, bacterianas, a ingestão de alimentos e medicamentos com aditivos tipo corantes, conservantes, a ingestão de analgésicos e anti-inflamatórios não hormonais. O uso de antihistamínicos, neste caso, não é recomendado como prevenção de anafilaxia para a ingestão do alimento. Na anafilaxia idiopática, diferente de outras formas de anafilaxia, o agente que desencadeia os sintomas não é identificado, ou seja, ele não é conhecido. Isso gera um sofrimento muito grande para os pacientes que apresentam crises com acometimento de pele, como grosseirões, inchaços, coceira generalizada, falta de ar, sibilos respiratórios, cólicas abdominais, diarreia, palpitações, taquicardia, quedas na pressão arterial. Em alguns casos pode haver o edema da glote com asfixia e até desfechos fatais. Esses pacientes devem sempre ser avaliados por um médico alergista que vai fazer uma avaliação detalhada e realizar testes alérgicos com o objetivo de tentar identificar um fator desencadeante. E junto com o paciente também vai desenvolver uma estratégia de tratamento, um plano de tratamento. Para as crises agudas, a adrenalina é o tratamento indicado, porém, em casos recorrentes de anafilaxia idiopática, o tratamento profilático com medicamentos corticoides orais antihistamínicos se faz necessário e deve ser instituído. Pode ser feito algum teste alérgico antes de um procedimento dentário. Se você tiver alguma história prévia de reação alérgica a alguma substância ou algum componente que vai ser utilizado durante o procedimento dentário, ou se você tiver alguma condição clínica especial que você necessite de uma orientação adicional, como é o caso dos pacientes com angioedema hereditário, você deverá ser submetido a uma avaliação com um médico alergista e imunologista antes do seu procedimento dentário. Durante essa avaliação, poderá ser dado, por exemplo, orientações quanto ao ambiente ideal para você ser exposto, no caso dos pacientes que têm alergia a látex, para que o seu procedimento aconteça com maior segurança. Ou ser dado uma medicação alternativa, no caso daqueles pacientes que têm reação a analgésicos, anestésicos locais ou antibióticos que possam ser necessários durante o procedimento dentário. Poderá ser necessário também a realização de algum tipo de teste alérgico, algum tipo de teste de provocação, antes da definição dessa medicação alternativa. E o teste de provocação nada mais é do que você expor o paciente a uma medicação que existe um potencial risco em um ambiente controlado e o mais seguro possível, na busca de uma medicação alternativa para ser utilizada durante o procedimento dentário. Fazendo dessa forma, você poderá realizar o seu procedimento de uma forma mais tranquila, mais segura, minimizando assim o risco de reações alérgicas. Doutor, eu sou alérgico a tudo. Será que eu posso tomar a vacina para a Covid? Então, primeiramente, eu queria explicar que ninguém é alérgico a tudo. A gente tem, sim, pessoas alérgicas a vários alimentos, alérgico a vários medicamentos, mas que toleram medicamentos de outras classes. Então, acho que a gente tem que aplicar isso para a vacina do Covid. Não é porque eu sou alérgico a alguma substância que eu vou necessariamente ser alérgico à vacina do Covid. Pelo contrário, tá? A maioria das pessoas alérgicas a alimentos e a medicamentos não são alérgicas a nenhuma substância
encontrado na vacina para a Covid. Então, respondendo a pergunta, doutor, eu sou alérgico a quase tudo. Será que eu posso tomar a vacina para a Covid? A resposta é: não só pode, como deve. Só gostaria de registrar aqui que tem 3 situações que a gente tem que ter um pouco mais de cautela. São quais situações? Então, um paciente que já teve uma reação grave, algum componente da vacina para a Covid, ou que teve uma reação grave a uma vacina anterior, de outro tipo de vacina, ou teve uma reação grave na primeira dose da vacina para a Covid. Então, e o que seria essa reação grave? Seria uma reação que a gente chama de anafilaxia, que seria, então, aquelas reações que dão falta de ar, chiado no peito, dá manchas vermelhas pelo corpo, incha. Então, nesses pacientes que tiveram essa reação grave a esses elementos das vacinas, esse paciente deve ser avaliado com um alergista e, junto com o alergista, decidirem se terá ou não contraindicação para a vacina da Covid. Fora isso, pessoal, alérgicos, não esquenta a cabeça. Não só podemos, como devemos ser vacinados. Tenho alergia ao látex. Quais os produtos do dia a dia preciso tomar cuidado? O látex ele é um componente da borracha natural presente em uma grande variedade de produtos médicos e de uso doméstico. Os pacientes alérgicos a látex podem desenvolver urticária, conjuntivite, asma, rinite e até quadros mais graves, como choque anafilático. Pessoas com alergia a látex precisam conhecer sobre a sua alergia e evitar usar produtos que contenham essa substância na sua composição. Quem tem alergia confirmada ao látex deve seguir determinadas precauções. Deve evitar a exposição ao látex através de luvas, bicos de mamadeira, chupetas, brinquedos com borracha flexível, balões de festa, preservativos, capas de celular, botões de controle remoto, borrachas para a escola, solados de sapato emborrachados e pneus. Esses pacientes precisam ser orientados que 30 a 40% dos pacientes alérgicos a látex podem apresentar reações cruzadas com alimentos de origem vegetal, a chamada síndrome látex-fruta. No nosso meio, os alimentos mais frequentemente associados à síndrome látex-fruta são o kiwi, o maracujá, o abacate, a mandioca e a banana. Os pacientes que apresentaram reação alérgica grave tipo anafilática com látex devem ser orientados a portar uma caneta de adrenalina. Embora não haja cura para a alergia ao látex, a gente pode minimizar o risco de reações e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Uma dúvida frequente em relação à anafilaxia a medicamentos, essas pessoas que fizeram essas reações mais graves, se é recomendável que elas tenham adrenalina autoinjetável também. Teoricamente, se a medicação implicada puder ser facilmente evitada ou se a reação ocorreu com uma droga que é só de uso hospitalar, teoricamente não haveria necessidade. Mas é necessário que essa conduta seja muito individualizada. Você precisa conversar com o seu médico para que se avalie riscos em relação a exposições inadvertidas. Porque todo aquele indivíduo que fez uma reação alérgica potencialmente fatal, ou seja, que fez uma anafilaxia e há riscos de exposições inadvertidas, essa pessoa sim precisa de um plano de ação por escrito e nesse plano de ação deve constar o porte de adrenalina autoinjetável. Agora, uma coisa que é muito importante também para vocês que fazem alergia a medicamentos é que vocês tenham ou usem algo que identifique essa alergia a esse medicamento. Seja uma pulseira, um bracelete ou um cartão que fique junto com os demais documentos de identidade para que numa situação de urgência a sua alergia seja facilmente reconhecida por quem te atender, ok? E uma outra dúvida que surgiu aí com a vinda da vacinação contra a Covid é se as pessoas que fazem alergia a medicamentos, se elas têm maior risco quando forem receber essa vacina. E aí,
Os pacientes que vão precisar de mais cuidados e orientações são aqueles que têm antecedente de reação a algum componente das vacinas disponíveis ou que já fizeram reação a vacinas previamente. Aí, se esse é o seu caso, você precisa avaliar com seu alergista qual vacina vai ser mais segura para você e vai precisar ter orientações em relação ao local adequado para receber essa vacina e em relação ao tempo de observação pós-vacinação. Doutora, eu tenho alergia a camarão. Eu queria saber se eu posso tomar um anti-histamínico antes de comer o camarão. Se com isso eu consigo prevenir uma reação grave, uma reação anafilática. A nossa resposta é não, você não deve fazer isso. Esse tipo de conduta de tomar um anti-histamínico e depois comer um alimento para o qual você está sensibilizado e você tem alergia é inadequada. Com isso, você pode desencadear uma reação grave, imprevisível. Então, a reação alérgica é imprevisível. Você pode ter uma reação grave, mesmo com quantidades pequenas daquele alimento, mesmo tomando um anti-histamínico antes. Então, esse tipo de conduta não é a melhor, né? O mais adequado é que você evite o alimento para o qual você está sensibilizado. Então, tomar um anti-histamínico antes não vai evitar uma reação grave. Olá, recebi uma pergunta de uma mãe que era assim: minha filha tem a PLV, posso ter outro filho com reação grave a leite ou outros alimentos? E a resposta é sim. Quando a gente tem uma história familiar, seja de irmãos ou pais com doenças alérgicas, não necessariamente alergia alimentar, mas rinite alérgica, asma, dermatite atópica ou alergia alimentar, aumenta muito o risco da criança ser alérgica. E aí, esse risco, ele não é algo que impeça a criança de não ser alérgica. Eu tenho uma mãe que me procurou com a filha, a PLV, IgE mediada, que tinha reações muito graves. E depois dela, ela teve mais 4 filhos e nenhum dos 4 foi alérgico. Então, a genética é importante, mas não é só isso. Depende muito de fatores ambientais. Entre eles, a introdução alimentar é algo que impacta muito. E a gente tem orientado as crianças, principalmente essas de risco, que têm uma história familiar, a não retardar a introdução dos alimentos. Então, elas devem ser apresentadas ao leite, ao ovo, a todos os alimentos, no início, na idade adequada, sem retardar, sem deixar para depois, de preferência no primeiro ano de vida, e deve manter o contato com esses alimentos, porque isso ajuda na prevenção. Então, sim, fator genético é importante, mas não é só isso. Existe anafilaxia por corantes? Sim. Apesar de serem uma causa bastante rara de anafilaxia, os corantes podem sim desencadear essas reações potencialmente graves. Os corantes naturais, como o vermelho carmim, cochinilha, os amarelados carotenoides, são os mais envolvidos nesse processo. Mas corantes artificiais, como o azul índigo e o vermelho consô, também podem raramente desencadear a anafilaxia. Na maior parte dos casos, entretanto, a suspeita de alergia a um corante não se confirma. É fundamental que, diante de uma suspeita de anafilaxia, o alergista especialista seja consultado para melhor identificar qual foi o causador do episódio e, principalmente, como evitar que ele aconteça novamente. Esteja ciente, esteja preparado, salve vidas. Eu tenho alergia a paracetamol, eu tenho alergia de pirona, o que fazer? Então, manifestações alérgicas a essas drogas são muito comuns, até porque a gente utiliza muito. Muitas vezes um paciente que tem, por exemplo, uma reação que acha até que foi por anestésico durante uma cirurgia, muitas vezes a reação é de pirona. As reações alérgicas a essas drogas, elas podem ocorrer com edema de lábio, edema de pálpebra,
falta de ar e edema de glote e ter inclusive quadros de anafilaxia. Pacientes que têm esse tipo de problema pode ter um problema de alergia verdadeira a essas drogas ou ter uma, vamos chamar assim, de intolerância a um grande grupo de medicamentos que agem inibindo uma enzima chamada ciclooxigenase 1. Ou seja, quando eu tomo dipirona, diclofenaco, ibuprofeno, eu geralmente vou inibir uma enzima. Elas são drogas diferentes, mas que quando entram no corpo inibem uma enzima. E para alguns pacientes, ao inibir essa enzima, libera um subproduto que dá essa reação. Então, a gente tem que fazer o diagnóstico se é uma reação alérgica verdadeira, se é uma reação adversa a esse grupo de medicamentos. Por quê? Para eu ter segurança na próxima vez que eu necessitar medicamento. Quem faz isso? É o médico alergista através de um teste chamado teste de provocação oral, onde ele pode fechar o diagnóstico ou oferecer uma droga alternativa. Alérgico a camarão tem risco de ter alergia a contraste iodado? E a resposta é não, tá? Não há uma reação cruzada, uma relação, um risco maior de se ter uma reação alérgica, um contraste que se faz em exames de imagem, como tomografia, em quem tem alergia a camarão. Isso é um mito no sentido de mentira. E também deve-se abandonar a ideia de alérgico a iodo. O iodo o iodo ele não é alergênico, ele não tem capacidade de despertar uma reação imunológica alérgica. Então, não há relação entre a alergia a camarão e a contraste iodado, e o termo alérgico a iodo deve ser extinguido.